Irmãos, no Evangelho de hoje, Mateus 23, versículos 1 a 12, Jesus entra numa polêmica com os fariseus e mestres da lei. Jesus diz assim: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Aqui, Jesus está reconhecendo que os mestres da lei e os fariseus, ou seja, os religiosos de sua época, eles verdadeiramente ensinavam bem a lei de Deus, a lei de Moisés. E eles tinham autoridade para isso. Porém, eles não eram dignos de ser imitados, porque a fé que eles ensinavam não era coerente com a fé que eles viviam, com as suas ações. A prática, a observância das leis para estes religiosos se resumia em boas obras, né? Obras que eram até boas, obras até que eram até piedosas, mas se resumiam a algo externo, algo que eles queriam mostrar para os outros que eles eram piedosos, se esquecendo da real finalidade da observância das leis, que é crescer no amor a Deus e ao próximo. Por isso eles não eram dignos de ser imitados, e Jesus chama a atenção para que não imitem as suas ações. E este é um grande ensinamento para nós, porque nós podemos também estar caindo neste erro. A gente pode até estar achando que a gente é piedoso por conta de algumas de nossas obras, algumas de nossas devoções, como por exemplo, se você vai à missa todos os dias, se você reza o terço todos os dias, você tem um momento de oração íntima com Deus, você pratica caridade, dá esmolas, a gente pode cair no erro de quando a gente tem essas boas práticas, de nós pensarmos que está tudo bem conosco, tudo bem com a nossa vida espiritual. Mas se o nosso coração não acompanha as nossas obras, assim como o coração dos religiosos daquela época não acompanhavam as suas obras, essas obras elas não implicam em mudança na nossa vida. A oração, as práticas piedosas, as boas obras, elas têm de acompanhar o nosso crescimento espiritual. Ela tem de implicar que nós cresçamos espiritualmente e nós precisamos, para que isso aconteça, querer mudar, querer ser transformado. Todas essas boas obras têm que implicar numa mudança de vida da gente, para que nossas obras, para que nossas ações sejam coerentes com a fé que nós professamos. E como que a gente deixa de ficar estagnado, mesmo fazendo muitas orações, anos e após anos, que a gente vê que a gente não muda? Como a gente identifica que nós estamos mudando, que nós realmente estamos deixando que Deus nos transforme? É no dia a dia que a gente verifica isso, irmãos. A gente tem de ver se nós estamos crescendo espiritualmente, crescendo nas virtudes, se nós, diante das dificuldades, nós enfrentamos de outra forma que tempos passados, se nós somos, por exemplo, mais pacientes, se a gente perdoa com mais facilidade, se a gente fica desgostoso, né, se incomoda com as situações de pecado. Tudo isso são frutos de uma vida espiritual, né, de práticas de boas obras, de ações boas, ações piedosas, acompanhadas do nosso crescimento na fé. A gente tem as boas obras, a gente vai crescendo na fé, mas para que renda frutos, a gente precisa nos deixar transformar por essas boas obras e pelo nosso crescimento da fé. Para que nós possamos crescer nas virtudes e termos nosso comportamento, nossas vontades mudadas por Deus. Por isso, Jesus chama a atenção para que nós não imitemos aqueles que falam, mas não praticam. Nós precisamos falar, nós precisamos ensinar, nós precisamos principalmente deixar que a palavra de Deus nos transforme para que as nossas ações sejam ações acompanhadas da real finalidade das ações, que é crescer no amor a Deus e ao próximo.
Por isso, irmãos, deixemos que Deus nos transforme, coloquemos isto como finalidade das nossas orações, das nossas práticas piedosas, para que nossas ações possam ser imitadas, para que as pessoas possam ver em nós o reflexo do amor de Deus, o amor de Deus por nós. Amém.